Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Estamos aqui retomando a nossa leitura. Como é que vocês passaram de ano novo, de virada de ano? Eu havia falado que a gente voltaria no dia 12, né? Mas acabou tendo alguns imprevistos aqui em casa e estamos retomando agora. Estamos na metade do livro. Isso é muito bom. Então, eu quero fazer um compromisso aqui com vocês. A gente vai dar uma acelerada na leitura desse livro, então os vídeos vão ser um pouco mais longos e assim a gente finaliza aí. Vamos ver se até final de fevereiro, né? A gente finaliza aí, ou começo de março, né? Por aí mais ou menos, para a gente finalizar esse estudo aí, tá bom? Então a gente está lendo a parte que fala do espírito, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O amor do espírito. Então, a gente já passou, né, pelas outras camadas com relação ao que adoece, né? Então, a gente pode ver que a maioria, né, das doenças, dos desajustes, mental, emocional, tem a ver com a nossa postura diante das situações, né, das cenas. Então, a gente consegue ver que existem outros corpos, outras camadas que conversam com a gente e que fazem com que a gente reaja e responda ao mundo, né? Então, temos a alma, temos o espírito, temos o corpo. Então, são várias etapas, né? Que a gente tem condição de acessar para que a gente possa visualizar, né, através do campo, informações aí eu preciso ajustar para poder ter uma postura diferente da que eu tenho hoje, né, com relação aos desequilíbrios, né, que a gente tem na vida aí, sejam quando chega ao desequilíbrio físico mesmo, né, a doença física, é que os outros desequilíbrios já estão assim bem desajustados há bastante tempo, né? Então, quanto mais a gente vai percebendo do corpo para o espírito, do corpo para a alma e vice-versa, as nossas incomodações, e o nosso maior parâmetro é o corpo, né? A gente vai conseguindo já ajustar tudo isso. E eu, assim, posso dizer para vocês que quando eu começo a perceber que eu tô com o corpo muito cansada, que eu tô, às vezes, com alguma dor no pé, alguma dor no corpo, assim, que é algum desajuste, assim, no meu dia, na minha disposição da energia, né, com as minhas atividades, eu já começo a perguntar para o meu interior, para minha alma, né? O que está acontecendo? Por que que eu estou com aquela dor? Por que isso está acontecendo? E as respostas vêm pelo corpo, pela intuição, pela mente, desde que a gente esteja atento, né? Então, a gente tem que ir se ajustando, né? Essas formas de ler, né? Então, é muito interessante. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, no ano passado, né, na última leitura, a gente leu até aqui. E aí a gente vai retomar com a consciência espiritual e vamos finalizar, né, a leitura da parte do espírito, para que semana que vem a gente já comece com o corpo, né, que é o próximo item aí, tá bom? Então vamos lá. Como reconhecemos se estamos no movimento em sintonia com o amor do espírito? Olha a pergunta, né? É muito interessante essa pergunta. Como que a gente reconhece que a gente está alinhado, né, com o que a gente vai agir, com o que a gente pensa, com o, o amor do espírito, né?
Ficamos tranquilos no interior e até no extremo exterior. É quando desejamos algo diferente desse movimento que ficamos inquietos. Vejam, né? Olha quanta sabedoria tem nesse parágrafo. Então, reconhecemos que estamos alinhados com o espírito quando estamos tranquilos no interior e no exterior. Quando a gente está inquieto, né, é que a gente não está alinhado, que a gente está desejando algo que é diferente do movimento do espírito, que a gente se inquieta, né? Isso aqui é, isso aqui é muita sabedoria. Eu vou frisar isso aqui. Ficamos tranquilos no interior e até no extremo exterior. É quando desejamos algo diferente desse movimento que ficamos inquietos. Olha que legal. Assim que ficamos inquietos, sentimos-nos abandonados pelo amor do Espírito. Nosso caminhar criativo ao lado dele é interrompido, pelo menos em nosso sentimento. Então, veja, quando a gente se inquieta, a gente está indo mais para o lado do desejo, né? O amor do Espírito, ele é interrompido no nosso contexto aqui, né? Mas pelo nosso sentimento, né? Porque a gente está sempre em contato com o Espírito. Nem sempre somos conscientes disso, né? Todavia, nem aquilo que existe em nós podem ser excluídos dele. Somos mantidos no amor do Espírito com uma consciência própria, por meio da qual percebemos a todo tempo se estamos em sintonia com ele. Diferentemente da consciência que sentimos como culpa e inocência, sentimos a consciência espiritual como calma ou inquietude. Então, vejam só, os sentimentos que a gente tem, né, com relação às situações da vida, né? Muitas vezes a gente está, muitas vezes a gente está ancorado, né, numa culpa ou numa inocência ou num desejo muito forte, né, por algo que aconteça. E quando estamos alinhados, né, a consciência espiritual, sentimos uma calma interior ou uma inquietude. Então, inquietude, aqui, ó, tem também uma questão que às vezes o espírito pede um movimento nosso que é por uma inquietude, assim, é diferente da raiva, sabe? Tem um movimento interno, assim, que acontece que é alinhado a um movimento que o espírito está pedindo para a gente fazer, né? E às vezes é muito forte isso. Às vezes sentimos essa inquietação dolorosamente. Quanto mais nos desviamos da dedicação a tudo da forma que é, mais dolorosamente a sentimos. Essa consciência nos mantém no caminho. Olha que interessante, né? Então, algumas vezes a inquietude é o caminho que a gente precisa seguir, né? Por um aprendizado ali, e que envolve esforço, que envolve, né, as coisas que a gente está fazendo. E, e às vezes lá na frente que a gente vai ter clareza, a gente vai romper, né? Algo assim que tá precisando nascer, né? Embora não sintamos de maneira alguma o amor do Espírito em nós como amor, uma vez que é espiritual, ele é sentido por outros de forma benéfica como amor. Eles se sentem acolhidos e bem na presença daqueles que o irradiam. Próximo a ele, tudo pode ser como é. Então vejam, né?
A gente está numa situação ou perto de alguém que está sentindo essa paz, né? Essa quietude, e a gente se sente bem, né? Então tem isso também. A paz. O amor do Espírito traz paz. É um amor curativo. Deixa eu só fechar a porta aqui. Pois nele se interrompem as rejeições e a exclusão daquilo que é diferente de nós. Interessante isso aqui, né? Eu vou grifando porque são situações, são textos assim que tem boas citações, né? Ao mesmo tempo, termina a influência dos campos espirituais que se fecham e excluem o outro. Tudo pode ser percebido da forma que é. Nada precisa ser escondido, pois nesse amor todos permanecem embaixo. Nele ninguém é superior ou melhor, inferior ou ruim. Todos são queridos da mesma forma por esse amor criador. Cada um é querido com o seu destino, da forma que é. É querido completamente com ele, completamente em unidade mais profunda como foi, como é e como vem. Então vejam, né? Quando a gente está sentindo essa paz, a gente tem muito mais facilidade de aceitar as situações como são, né? O que, afinal, significa o amor do Espírito? Significa existência pura com todas as coisas, com todas as outras coisas que existem, puramente aí com elas, puramente aí, criativamente com elas aí, sempre renovadamente aí, com amor aí. Então, esse aí, ele está dizendo que são as coisas como são, né? Aditamento. Talvez eu tenha, ao falar sobre o espírito, dado a impressão de saber algo sobre ele. Todavia, o espírito e o espiritual permanecem um mistério para mim, permanecem inacessíveis a nós em todos os aspectos. Em tudo aquilo que falei sobre o espírito, meu olhar voltou-se pouco para cima, como se houvesse algo a ser investigado aí. Meu olhar voltou sempre para baixo, para aquilo que é perceptível aos nossos sentidos e aos nossos sentimentos. Então vejam, né? O que ele descreve aqui não é um evento espiritual, não é um ritual espiritual que a gente tem acesso, é no nosso modo humano a gente perceber isso, né? Através dos nossos sentidos e dos nossos sentimentos, desde que a gente esteja alinhado, né? Centrado. Entretanto, essas reflexões levam a uma outra abordagem sobre o tema de cura. Tudo aquilo que necessita de cura e tudo aquilo que traz a cura é levado por um movimento diferente daquele que nos torna doente e restringe ou encurta a nossa vida. Para onde se dirige, então, o nosso olhar quando precisamos da cura? Ele se desloca da estreiteza de nossa consciência para uma outra amplidão. Entramos em nosso sentimento, em contato com um movimento criativo que reúne aquilo que se opunha. Essa reunião conciliadora de tudo o que se excluía é a cura no sentido amplo e profundo. Então vejam, né? Aqui, ó, para onde se dirige então o nosso olhar quando precisamos da cura? A estreiteza da consciência para uma outra amplidão. Então a gente foca na consciência, no centramento, no agora, e entra em contato com a nossa parte criativa, né? Que ele fala aqui, ó, um movimento criativo, que é infinito. É um movimento, assim, muito interessante quando a gente coloca a nossa criatividade, né, em movimento, em conexão.
E isso é através da consciência, né? Então, a gente vai trazendo cura, né? Os lugares de onde vem e para os quais nos leva esse movimento não são revelados ao nosso pensamento, nem ao nosso sentimento. Que sentimento é esse? É um sentimento de concordância conosco mesmo, com os outros, com o mundo em que vivemos, tal como ele é. Aqui é uma conexão profunda com o movimento da criatividade, né? É, a gente se torna um canal criativo, né? Muito interessante. De onde vem esse movimento? Para onde nos leva? Isso não nos é revelado. Porém, para falarmos desse movimento, precisamos de uma palavra. Chama esse movimento de movimento do espírito. Olha só, o movimento do espírito. A palavra espírito diz realmente algo? Ela diz que algo vai além do espírito que produz? O que resta dela? Apenas um movimento que cura quando nos entregamos a ele. Trata-se de um movimento que traz à luz algo novo, de maneira curativa e espiritual, pois está em unidade máxima com tudo, da forma em que se apresenta. Então, onde começa a cura? Ela começa no espírito. O que em nós é alcançado primeiro por esse movimento do espírito, geralmente é a alma. Ele cura e purifica a alma. Às vezes também alcança diretamente o corpo. Na maioria das vezes, contudo, através da alma. Podemos separar esses movimentos da alma, do espírito e do corpo? Não são eles, afinal, o mesmo, tornando-se um em tudo nesse movimento? Onde é que eles se tornam um? Lá onde eles começam, no espírito. Muito lindo, né? Então, a gente vai vivendo a vida e a gente vai, tendo consciência da nossa alma, né? Então, temos o corpo, a alma e o espírito. Então, a gente vai vivendo a vida, vai tendo os nossos aprendizados e a gente vai desenvolvendo virtudes, vai desenvolvendo maturidade da alma mesmo, né? E é através dessa maturidade que a gente consegue chegar no espírito, através da consciência. Então, é sempre uma questão de estado de consciência, né? Mas é sempre no trabalho do desapego, da cura, né? Então, é muito importante a gente estar sempre olhando para o nosso autoconhecimento. Meditação. Deixamos-nos envolver por um movimento do espírito, envolvidos por ele. Concordamos conosco da forma que somos e concordamos com tudo que pertence à nossa vida, desde o começo. Concordamos com a nossa mãe e com o nosso pai. Concordamos com as circunstâncias que nos reuniram. Concordamos com o seu amor, da forma que foi possível para eles. Concordamos com a beleza e com a dificuldade que pertencem à nossa vida e através das quais nos tornamos o que somos. Ao mesmo tempo, sentimos o efeito dessa concordância em nosso corpo. Algo se modifica nele na direção da cura. Algo se torna mais leve, algo se torna mais amplo, algo se torna mais calmo e silencioso. Em seguida, concordamos com todos aqueles que pertencem à nossa família, mesmo os excluídos e esquecidos. Concordamos com todos os que suportaram um destino pesado e todos os que tiveram de assumir algo pesado de todos, dos outros. Também concordamos com aqueles de quem isso foi assumido, independentemente das circunstâncias que levaram a isso. Concordamos com as vítimas, os agressores, sem fazer distinção entre eles. Concordamos com o grupo a que pertencemos, com a nossa família. Concordamos com a cegueira a que foram submetidos ao considerar um ou diversos indivíduos mais importantes que outros.
excluindo-os de sua concordância e de seu amor. Concordamos com os doentes e deficientes, com os que morreram precocemente e até mesmo com os que não nasceram. Damos a todos eles um lugar em nossa alma com amor. Em seguida, deixamos-nos envolver por um movimento do espírito, por um movimento criativo, novamente a cada instante. Em concordância com esse movimento, deixamos para trás, para sempre, tudo aquilo que já foi, nossa culpa, nossos fracassos, tudo aquilo que tenha nos machucado ou a outros. Permitimos que esse movimento do espírito nos traga a existência renovadamente a cada instante e nos mantenha nela, diferente e mais puro a cada momento, mais puro com mais ao invés de menos, pois concordamos de forma pura, para além de nossos medos, para além de nossa culpa, para além das intenções com as quais invertimos nesses movimentos, desejando desviá-los para uma direção diferente da que nos é indicada por eles. Então, se diluem as nossas distinções convencionais entre corpo, alma e espírito. A gente se torna um só, né? Em tudo aquilo que ocorre em nós e conosco. Sentimos-nos levados, sem prever para onde esse movimento nos leva, para um lugar diferente e novo, onde nos sentimos sãos, curados e curadores, preenchidos e completos, amados e amando, em movimentos e parado, inteiros em tudo e com tudo. Vejam, né? Que interessante, né? Quando a gente passa por esse movimento de inclusão, né, dos nossos ancestrais, da nossa história como é, de tudo que a gente viveu na nossa vida, né, aceitando e agradecendo, a gente se torna um com o espírito. A gente acaba, fica uma via única só, né? É, é um estado de meditação mesmo que a gente fica. Então, e tudo é pela consciência, né? Se a gente foge da nossa história, do que aconteceu, da própria vida que foi vivida, né? Se a gente ainda está num sentimento de culpa ou de vitimismo, ou ainda enroscado em alguma coisa, a gente não consegue acessar nossa alma, né? Então a gente precisa ter essa consciência aí, que a gente precisa olhar para as nossas dores, olhar para a nossa história e incluí-las, né? Aceitar a história como foi, porque só assim a gente consegue ficar com a força, né? Para poder seguir adiante. Então, esse que é o andar com o espírito, né? É muito interessante, porque é a cura, é a cura da alma, é a cura do espírito. A gente vai vivendo uma vida muito mais com significado, e é tudo uma questão de ajuste de postura, né? Então, a vida é o próprio aprendizado, é a nossa escola, né? Tá bom, pessoal? Então, semana que vem a gente já vai começar com o nosso corpo, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e acompanhem aí qualquer coisa. Vocês vão pedindo aí alguma explicação, fazendo alguns comentários e segue o meu canal, dá um like para a gente continuar aí no YouTube firme e forte, tá? Um abraço, até mais, tchau.